Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje o canal dos Campos para a Rede tem a honra de entrevistar o ex-goleiro Roberto Costa, que vai aqui bater um papo conosco, falar da sua carreira. Roberto, quero te agradecer, é uma honra ter você no nosso canal, seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Xará. O prazer é meu, todo meu, de poder estar participando junto com você, para a gente poder bater um papo aí, relembrar um pouco da nossa carreira aí, que tivemos oportunidade de defender as cores aí de grandes clubes de futebol brasileiro e bater um papo com os amigos aí. E à disposição no que for, no que precisarem da gente. Maravilha. Roberto, me diga uma coisa. A gente sabe que no Brasil quase todo garoto quer ser jogador de futebol e a maioria começa querendo jogar na linha. A gente fala jogar na linha. Pouquíssimos queriam ser goleiro. Ah, eu já comecei como goleiro. Você, o teu sonho já era ser goleiro? Ou você começou como jogador de linha e foi pro gol? Alguém falou, não, você é melhor no gol do que na linha. Como é que foi? Não, eu comecei como goleiro. Meu pai, meu saudoso pai, era goleiro do futebol amador em Santos, eu sou natural de Santos, e eu comecei com goleiro. E eu morava numa casa, antigamente nós não tínhamos treinador, e eu ficava batendo bola nas paredes e catando bola, e ia sempre jogos com ele, quando ele jogava, e em todos os jogos na época, quando eu era criança, até os 18 anos, jogos do Santos, tudo, assistindo, e me apaixonei. Tanto é que eu jogava. Só que eu jogava também campeonato, que eu comecei a trabalhar com 15 anos no banco. Aí no sábado de manhã eu disputava campeonato bancário, como goleiro, às vezes como lateral, como ponta. Disputava campeonato praiano, que antigamente tinha aqueles campeonatos de futebol de praia, eu jogava como. No segundo quadro jogava na linha, no primeiro quadro jogava no gol. Domingo de manhã tinha o Amadorzão, aí eu já era o goleiro. Mas eu sempre gostei de jogar no gol. Inclusive fui fazer um teste no Santos, quando eu tinha 15 para 16 anos, como volante, mas não fui aprovado não. E depois com 18 fui fazer como goleiro, seu saudoso também, seu Chico Formiga, no 15 minutos de treino ele me chamou e falou assim, menino, passa amanhã lá no segundo andar da Vila Belmiro e leva teus documentos lá. Tá certo. Você falou que foi no Santos, Roberto. Eu gosto de fazer essa pergunta porque a gente sabe que às vezes o garoto tenta num clube, não dá certo, tenta no outro, não dá certo, e às vezes dá certo, como a gente sabe aí que o Cafu tentou em vários clubes. Você passou em quais clubes ali na sua época de base, até chegar ao profissional, você passou por quais clubes? Eu passei só pelo Santos mesmo, Xará. Como eu te falei, que eu trabalhava com 15 anos, trabalhava no banco até os 18, e com 18 eu já havia feito esse teste, né, que eu te falei, como volante no Santos, mas não fui aprovado com 15. E com 18 aí que já jogava futebol amador, jogava futebol de praia, tudo, e de tanto um rapaz lá do nosso bairro lá, que conseguiu fazer um treino, uma avaliação lá no Campo do Brasil, no Macu, o seu Chico Formiga de treinador, eu fui. Eu não queria, porque eu trabalhava no banco, fazia faculdade de administração de empresa, tudo. Mas fui, e graças a Deus, com 15 minutos, voltando a falar, o seu Chico gostou da minha atuação e me mandou levar a documentação, e a partir de logo do primeiro treino já comecei junto com na época era juvenil A e B, comecei com as categorias de juvenil A no Santos. Tá certo. Você tinha praticamente ali a opção de ficar realmente trabalhando no banco, mas o seu Chico, você já falou, o seu Chico foi importante. Além do Chico, Roberto, porque a gente sabe que a carreira de jogador de futebol, principalmente no início, até subir o profissional, não é fácil. Quais foram as pessoas importantes que te incentivaram, falaram, vai, te ajudaram a não desistir de seguir essa carreira que foi tão linda e que você conseguiu aí realizar de forma tão magnífica? Quem te ajudou, quem te incentivou para você não desistir? Primeiramente foi meu pai, né? Que como eu fazia faculdade na época, trabalhava no banco, e naquela época, para ir para o Júnior do Santos, para o Juvenil do Santos, não iria ter ajuda de custo nenhuma, iria ficar um ano sem receber uma ajuda de custo. Aí cheguei do treinamento, conversei com ele, falei com ele que tinha sido aprovado do Santos. Inclusive, na época, aí no banco, eu trabalhava no período da manhã, que era das 7 às 13 horas.
voltava do banco, almoçava e ia para o treinamento. Aí, isso em novembro, dezembro, nos treinamentos. Aí, em janeiro, o gerente do setor da contabilidade do banco pediu para mim começar a trabalhar à tarde, da meio-dia às 18, das 12 às 18. E eu conversei com meu pai, que aí iria me atrapalhar dos treinamentos, né? Dos treinos. Aí sentei com ele, perguntei para ele o que ele achava, o que eu deveria fazer. Ele falou, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero jogar bola. Aí ele falou, então vai. Entendeu? Aí meu pai foi um grande incentivador, porque aí bancou faculdade na época, tudo. Comprou um carro, na época até um Fusca 66, para mim poder treinar e ir para a faculdade e tudo. Foi um dos grandes incentivadores, o maior incentivador que eu tive. Maravilha. Roberto, agora já falando do profissional, você jogou em vários clubes grandes do futebol brasileiro, Vasco, Atlético Paranaense, Internacional, vários, e chegou à seleção brasileira, um feito que poucos conseguem. Eu queria saber, Roberto, que você contasse um pouquinho aí dessa passagem pelos clubes. Eu comecei, joguei no Atlético, no Curitiba. Eu sei um pouco da tua história, que eu pesquisei, mas eu queria que você contasse aí, para a garotada que está vendo a nossa live, saber como foi a carreira do jogador Roberto Costa. Eu comecei num grande clube, né, no Santos Futebol Clube. Fui emprestado assim que terminou a minha de júnior, né? Fui emprestado para a Portuguesa Santista, tive 10 meses na Portuguesa Santista. Voltei ao Santos, me profissionalizei. Não, já tinha ido profissional para a Portuguesa, voltei para o Santos, fiquei nessa época no primeiro semestre, todo no Santos, e depois, em 76, o seu Zé Duarte veio para o Santos e fez uma limpa, trouxe um goleiro, o Ricardo, um argentino, e ele mesmo conseguiu um empréstimo para mim para ir para o Comerciário de Criciúma, que hoje é o Criciúma Esporte Clube. Tive essa oportunidade, fui para lá em agosto de 76, disputei o Campeonato Catarinense de 77 e em 78 o treinador do Criciúma, do Comerciário, e o supervisor, o treinador era o Joel Castro Flores, o gaúcho, e o supervisor era o Mirandrade. Eles foram convidados pelo Atlético para fazerem parte da equipe do Atlético como treinador e como supervisor, e me levaram. Fui eu e o centroavante que jogava, o Ademir Patrício, que jogou no Ceará, jogou no Bahia, tudo. E fiquei no Atlético de 78, início de 78 até agosto de 83. Nesse período, em 81, o Atlético não classificou para as disputas do Campeonato Brasileiro. Eu fui cedido por empréstimo para o Curitiba durante 3 meses para disputar a Taça de Prata, onde, nessa mesma Taça de Prata, eu fui o goleiro menos vazado, ganhando o prêmio da Caixa Econômica na época. Aí, do Atlético, em 83, fui vendido ao Vasco da Gama, onde fiquei durante 2 anos no Vasco, né? 83 a 85. Nessa época, tive a oportunidade também de ser chamado para a seleção brasileira, defender as cores da seleção brasileira. Depois do Vasco, eu tive uma passagem pelo Internacional, onde foi de agosto de 85, ia ficar até 86, mas nessa época, aí, em janeiro de 86, estava surgindo o Tafarel, que eu considero considero um dos maiores goleiros que o Brasil já teve. Falei que não tinha mais espaço lá para mim, que não ia adiantar eu ficar no banco. Aí fui emprestado para a América de São José do Rio Preto, aí voltei para o Atlético Paranaense, aí depois comecei a rodar. Joguei no Noroeste de Bauru, joguei no Taguatinga, em Brasília, onde fui campeão. Faziam 10 anos que a equipe do Taguatinga não era campeão, se não me falha a memória, acho que foi 88. Depois fui para o interior de Minas, onde joguei no Esportivo de Passos, onde fomos vice-campeão na época. 88 também fomos vice-campeão da Série C do brasileiro, que foi a disputa final União São João e Esportivo de Passos. Depois fui para o Flamengo de Varginha, depois voltei para o Esportivo e encerrei a minha carreira em 90 na Caldense, em Poços de Caldas, no interior de Minas.
Sensacional, sensacional. O pessoal começou a interagir aqui com a gente. O Carlos Alberto, lá da ONG Caraíbas, lá de Goiás, mandou uma boa noite, fala que a resenha vai ser show de bola. E aqui o Reinaldo Serrão, treinador, acho que ele está em Portugal, se eu não me engano, ele fala, viu muitos jogos seu na Vila e, coincidência ou não, ele também foi selecionado pelo seu Chico, no Dente de Leite de 71. Olha só que essa história. Então eu sou um pouquinho mais velho que ele, que na época eu fui, foi em 72, ele foi no, mas já como juvenil A, né? Ele como Dente de menino Leite. A, como Dente de Leite. Maravilha. É bom isso, obrigado. Um abraço a ele também. Roberto, acho que eu li, queria que você falasse, você chegou a conviver com o Pelé, parece que você chegou, o Pelé ainda estava, como é que foi? Ainda estava no Santos, estava indo para o Córdoba? Foi. Isso, que aí, quando fui para o Santos, aí teve um ano que eu me machuquei, praticamente eu perdi um ano, né, no primeiro ano meu, como no Santos, por uma contusão que tive no dedo, aí trouxeram outro goleiro, mas eu continuei no Santos, fazendo tratamento e continuei trabalhando. Aí no outro ano seguinte, eu me tornei titular do juvenil, e na época tinha um outro goleiro que também, por ser santista e tudo, dois goleiros que eu fui fã, que era o Serras, né? Que era aquele argentino que jogou no Santos, um grande goleiro, e o outro era o Cláudio, que foi um goleiro que foi goleiro do Santos muito tempo. Em 69, inclusive, ele foi o goleiro da seleção brasileira nas eliminatórias, né, para a Copa do Mundo de 70, só não foi para a Copa de 70 porque se machucou o joelho. E nos treinamentos estavam sempre conversando, nos instruindo tudo. E nessa época o Pelé ainda estava, tanto é que o Pelé foi embora para o Cosmos quase no final de 73. Cheguei a concentrar, mesmo como juvenil, na chácara Nicolau Moran, com Pelé, com Carlos Alberto Torres, com Serras, Clodoaldo, Cláudio Adão, que praticamente começamos juntos, e só aqueles craques, né, que na época, para mim, foi uma das maiores alegrias que eu tive, que eu sou torcedor do Santos, era sócio do Santos desde os 6 anos de idade, frequentava a Vila Belmiro, e o sonho era aquela escadaria, aquela subida do túnel para entrar em campo. Eu sempre tive um sonho de o que aconteceria naquele, o que acontecia dentro do vestiário e qual seria a sensação de você estar entrando ali na Vila Belmiro. Cara, foi uma gratificante e Deus me proporcionou uma das maiores alegrias da minha vida. Maravilha, mas você fez por onde, graças a Deus, você realmente, como eu te falei, eu sou lá do Rio Grande do Norte e eu via os teus jogos, principalmente no Atlético Paranaense, aquele bigodão botava respeito. Me fala uma coisa, mão de anjo, como é que surgiu esse apelido? Mão de anjo que a torcida te chamava? Isso, Mão de Anjo foi um apelido, né? Dado por um cronista de Curitiba, que era o Josias Lacura. Num jogo do Atlético e Colorado, que aí nós ganhamos, e peguei pênalti, fui um dos melhores jogadores em campo, aí ele colocou esse Mão de Anjo, e aí ficou. Viu? Você é do Rio Grande do Norte, nós disputamos em 83, na época do Atlético Paranaense Campeonato Brasileiro, jogos com a América do Rio Grande do Norte. E na época nós ganhamos aí no Rio Grande do Norte de 2-0 e ganhamos em Curitiba de 3-2 e do América do Norte, Severinho fez 2 gols. Você lembra de Severinho? Não lembro, para falar, não lembro, mas vou até pesquisar, porque, olha, fez 2 gols no goleiraço de quem eu sou fã, e estou tendo o prazer aqui de bater um papo muito legal. Show de bola. Me fala uma coisa, Roberto, você ganhou 2 bolas de ouro da revista Placar, numa época que o Brasil tinha grandes goleiros. Qual é a satisfação de ter sido escolhido 2 vezes o melhor goleiro do campeonato? Não é só grandes goleiros, né? Eu fui considerado eu ganhei 2 bolas de ouro,
que era considerada a maior média de todos os jogadores. Quer dizer, você ser considerado ter uma média melhor do que Zico, Dinamite, Toninho Cerezo, era aquela seleção de 82, né? E eu fui considerado o melhor jogador do Brasil entre todos eles. Ganhei a bola de prata como melhor goleiro e a bola de ouro por ter sido a melhor média entre todos os atletas. Quer dizer, é uma honraria de poder. Sensacional. Eu acho que gratificante, né? Verdade. E você ganhou uma pelo Curitiba, não é isso? E uma pelo Vasco? Não. Ganhei uma pelo Atlético Paranaense, Atlético. Em 83, isso, que nós fomos até as semifinais. Perdemos de 3-0 no Maracanã para o Flamengo na semifinal e ganhamos de 2-0 no Couto Pereira, que até hoje é o maior público no estado do Paraná. E aí ganhei no Vasco da Gama também, que nós fomos até a final e perdemos a final para o Fluminense. Gol do Romerito, 1-0. Rapaz, eu lembro desse gol aí, o Vasco, jogão, né? Um jogão, 1-0, mas futebol só ganha um e Deus, o Fluminense, exatamente. O Fluminense acabou levando. Roberto, o que vale é a bola na rede. Nós tivemos várias chances, não fizemos, o Fluminense teve e fez. Verdade. E mesmo vocês não tendo ficado com o título, você foi eleito, ganhou, né? Ganhou simplesmente, como você falou, o título de maior jogador do país naquela competição. Sensacional. Isso. Sensacional. Me diga uma coisa, de uns anos para cá, a gente vê, eu acompanho futebol, eu gosto de falar de futebol, de uns anos para cá, diminuiu muito a quantidade de gols de falta no Brasil e no mundo, mas em especial aqui no Brasil. Tem pouquíssimos gols de falta. Você atribui isso a quê? Os goleiros evoluíram, se preparam melhor para fazer as defesas, ou já não temos aqueles grandes cobradores, o pessoal não treina mais tantas cobranças de falta? Foi o goleiro que melhorou ou realmente o cobrador que caiu a qualidade? Não, na minha opinião, os goleiros no mesmo nível. Mas eu acho que é o próprio treinamento que hoje estão se dando, que o treinamento hoje é muito intensivo. Eles fazem um treinamento de 30, 40 minutos, 45 numa intensidade muito grande. E hoje existe uma equipe dentro da comissão técnica, fisiologista, tudo que é mais importante o descanso do que você ficar batendo falta, treinando falta. Tem um exemplo o Zico, né, que é a história do Zico, que terminava o treino, ele punha uma camisa na trave, no ângulo, e sozinho, com uma bola só e sem ninguém, ele ficava treinando. E perguntavam a ele por que não tinha ninguém para ir pegar a bola. Ele falou, pô, se tiver gente para pegar a bola, não vou concentrar para acertar, que se eu errar, eu tenho que buscar. Entendeu? Era um treinamento. E antigamente você tinha grandes cobradores de falta, né? Eu lembro nesses anos aí, de 83, 84, onde eu enfrentei uma vez o Atlético Mineiro, que nós tínhamos Nelinho de um lado e Éder do outro, né? Nelinho pelo lado direito e Éder pelo lado esquerdo batendo falta. Aí era brabo com os goleiros. E o Zico de uma outra maneira, Zenon, você tinha Ailton Lira, você tinha grandes jogadores, grandes profissionais que batiam falta uma maestria muito grande. Eu também penso assim, eu acho que além do treinamento, dizem que a bola ficou mais leve e não chega com tanta pressão no gol. Mas eu vi outros dias, eu vi um gol lá na Europa, um gol que eu achei lindo de falta, que a bola cai no chulap, que a gente fala, cai pertinho da coruja, ela desce ali. Eu acho que realmente, como você falou, acho que está faltando mais realmente bons treinadores, bons cobradores, né, que não estão treinando como deviam, pelo menos, porque era um artifício muito interessante. Praticamente todo jogo a gente viu um gol de falta, ou pelo menos uma jogada. Hoje não, hoje é raro. Tem a falta, se prepara ali, às vezes falta ali na entrada da área, que a gente via com tanta facilidade, não só Zico, Giovani, depois Marcelinho Carioca, Juninho Pernambucano, exatamente. E hoje a gente não vê quase ninguém. Fazer uma pergunta aqui, olha, dizem que no futebol o goleiro é o único que não pode errar, não pode falhar, tem esse ditado aí no futebol. Como você vê a importância do psicológico com os goleiros que acabam de cometer uma falha grave e no próximo jogo tem que
tem que estar em campo de novo. Por exemplo, aconteceu com o Hugo Moura, um jovem do Flamengo, recuaram a bola para ele infelizmente se precipitou, não conseguiu dar o drible e gerou um gol do São Paulo. Como é que você vê o psicológico desses goleiros? Eu falhei hoje, tive uma falha grave, e aí para o próximo jogo eu já tenho que estar, não lembrar dessa falha. Como é que você vê a importância do trabalho psicológico com esses goleiros, Roberto? Primeiro, você tem que ter um apoio da comissão técnica, do treinador, do técnico, do próprio treinador de goleiro, conversando muito com você sobre o erro que você cometeu. E você assimilar e saber que você não pode cometer mais esse erro. Não só do Hugo, né? Que hoje nós estamos tendo vários goleiros que estão tentando, que mudou o futebol brasileiro. Hoje os goleiros são praticamente como um líbero, que estão errando muito. Mas eu acho que tem que, não só isso, às vezes você toma um frango por baixo das pernas, você falhar tudo, você tem que ter personalidade, tem que conversar bastante, como eu volto a frisar, com o seu técnico, o seu treinador de goleiro, e bola para frente, cara. Não é a primeira e nem a última que ele vai errar. E errar, claro que o goleiro não pode errar, mas todos erram, nós somos passivos de erros, e você tem que ter a cabeça para poder ir para frente, bola para frente, e vamos esquecer. Tá certo. Tinha uma pergunta que era praticamente o que você falou. É assim, ó. Atualmente os goleiros são praticamente usados como líberos, né? Precisam sair jogando, ajudando a defesa, proteger a defesa e sair jogando com eles, né? E aí a gente tem visto muitos gols aqui no Campeonato Brasileiro, porque parece que ainda não tem esse entrosamento, pelo menos alguns goleiros não demonstram facilidade para jogar com os pés. E acaba ali, se ele perde a bola dentro da área, realmente é um prato cheio para o adversário fazer o gol. Como é que você vê esse novo sistema de jogo no Brasil? Essa é a tendência mesmo do goleiro ser mais participante com os pés do que antigamente? Porque antigamente, numa parte que você jogava, se recuava a bola, você ainda podia segurar com a mão que não tinha problema. Hoje não, se dá a bola no goleiro, ele tem que se virar, às vezes ou arriscar um drible, ou não quer dar um chutão. Muitos treinadores falam para não dar chutão, para sair tocando, e aí perdem a bola. Como é que você vê, Roberto, isso aí, exatamente, principalmente com relação aos goleiros? Você na sua época, você sabia, tinha facilidade para sair jogando com os pés, ou você era mais ficar embaixo do gol, jogar com as mãos? Como era a tua característica? Xará, eu sabia, eu tinha uma certa habilidade, entendeu? Por causa que como eu te falei, eu jogava bola na praia, futebol de praia, descalço, jogava. Eu sempre tive contato com a bola jogando, mas hoje está muito, muito diferente. Hoje o treinador de goleiro praticamente tem que ser, não precisa nem ter sido goleiro, ele precisa só saber ou trabalhar tecnicamente ele, porque hoje o goleiro praticamente cai quase não cai, ele nos treinamentos. Hoje ele tem que saber só jogar com a bola. Uma coisa que mudou muito, muito, como você falou, não sei se é em função da bola que mudou muito também, entendeu? A bola ficou mais leve, varia muito conforme eles falam, é que hoje eu vejo os goleiros, praticamente quase ninguém encaixa uma bola. Hoje quase todos os goleiros, a bola vem, soco, espalma, dificilmente você vê alguém fazer uma defesa com ela segurando. Ele está sempre se desfazendo da bola, quanto mais longe, menos perigo tem para eles. Antigamente não, antigamente você viu o goleiro sempre encaixando ou segurando o fio. Pode ser por causa da bola. Eu não sei, eu brinco aí nos veteranos, mas sempre que eu posso segurar firme, eu seguro do que pôr uma bola, rebater uma bola ou pôr para escanteio. E era tão lindo, né? Tanto a ponte, né? A gente falava da ponte que os goleiros Exatamente. faziam, mas descer com ela encaixada era sensacional. E realmente você falou, a maioria dos chutes razoavelmente fortes que vão no gol, os goleiros soltam. Ou se não dão soco. Hoje os goleiros dão um soco na bola, tudo. Soco antigamente que dava era só quando era cruzamento, você saía num cruzamento para dar o soco na bola. Hoje, bola para você, até hoje não existe mais defesa em dois tempos, não existe mais nada. Outro dia eu vi o jogo do São Paulo e o Volpi fez
umas defesas firmes, algumas ele encaixou e outras ele catou no canto sem dar rebote. Achei legal porque realmente é raro hoje. A maioria das bolas que vem na área, o goleiro realmente, ele não parece, não sei se é o fato da bola ter ficado mais leve, é a pressão, mas realmente a gente não vê aquelas defesas que a gente via. Eu lembro suas defesas, Paulo Vitor, Paulo Vitor, ia lá no alto e descia com ela. Poxa, era sensacional. Me fala uma coisa, Roberto, quem era ou quem ainda é o seu grande ídolo no futebol? Meu grande ídolo é o Pelé, né? Eu tive a Pelé. oportunidade de ver e ter sentado, almoçado junto e concentrado junto e ido para o campo junto com ele. Esse é o meu grande ídolo. O Pelé, eu costumo brincar, tem gente que compara Maradona com Pelé, não sei o quê. Pelé é muito extra classe. Assim, eu gosto de futebol, vejo vídeos do passado. O pessoal fala, se o Pelé jogasse hoje, o Pelé não seria o que foi. Eu acho que ele seria mais ainda. Com a inteligência, Hoje com a ele força. faria 2.000 gols e não 1.000. Também acho, mas tem muita gente que. Porque você, assim, desculpa essa colocação. Tem brasileiro que não gosta de ver o brasileiro crescer, ser feliz, ser o maior. Tem brasileiro que torce contra o brasileiro só porque é brasileiro. Não, pelo amor de Deus, para mim o Pelé, você falou 2.000, eu acho que realmente ele faria mais do que ele fez naquela época, né? Mas cada um pensa do seu jeito. Me diga uma coisa, tem um goleiro, Roberto, que você acha que foi considerado o melhor goleiro de todos os tempos? Deu uma travada aqui na internet. Vamos tentar trocar aqui. Voltou. Oi, Roberto. Voltou. Para mim, o grande goleiro, como eu falei, tanto é que eu saí, né? Para sair do Inter de Porto Alegre, para mim foi o Tafarel. Para mim, o grande goleiro de futebol brasileiro, para mim foi Tafarel. Tive a oportunidade de jogar com ele, né? Fiquei no banco, ele ficou no banco os jogos. Para mim, ele foi o maior goleiro que o Brasil teve. Tá certo. Eu sou fãzaço do Tafarel. Além as defesas, né? Tornava fácil, as bolas difíceis tornava-se fácil. E sabe aquilo, além de você ser um ótimo profissional, você fazer com amor. Eu via o Tafarel um pouco do que o Ayrton Senna fazia correndo. Além de ser um profissional de ponta, você sabe, demonstrar amor pelo teu país, demonstrar que você realmente não está fazendo aquilo por dinheiro, por dinheiro também, lógico que a tua profissão, você tem que ser bem remunerado, mas que tem um algo a mais. Eu via isso no Tafarel, e eu li algumas declarações, vi algumas entrevistas, pelo que passou nas entrevistas, nunca falei com ele pessoalmente, mas passava muito simplicidade, muita humildade, então eu também gosto muito do Tafarel. Sim, é o que acontecia com os jogadores antigos. A honra de você vestir a camisa da seleção brasileira e defender o seu país valia mais do que tentar se pagar. Hoje não. Hoje mudou tudo. Hoje virou comércio. Inclusive... Entendeu? Os clubes querem pagar. Se pagar, então eles têm mais a pedir que querem. Nas lives eu estou sempre falando isso porque vamos lá, até o ano 2000, mais ou menos, 2010, os jogadores, eu acho que os jogadores, 2010 não, 2000, os jogadores, nós tínhamos muitos craques que os salários aqui no Brasil não eram tão altos. Hoje a gente tem jogadores medianos ganhando fortunas. O garoto acaba de subir para o profissional, tem um salário de 500 mil reais, tem absurdo assim, porque a gente vê, vamos comparar com a economia do país de um modo geral. Um bom médico hoje, ele trabalhando, a não ser que ele tenha o seu consultório, para ele ganhar 20 mil reais, olhe lá. E aí um garoto que acabou de subir profissional com um salário astronômico, eu acho que isso, não sei, e não tem a bola daquele tempo. Hoje o futebol é fraquíssimo mesmo.
Mas eu acho que culpado são os clubes, entendeu? Que pagam. Mas eu acho que os jogadores estão certos. Eles têm que se valorizar e os clubes pagando tem que, quanto mais, melhor. Olha, eu estava vendo que o Flamengo está preparando uma barca aí, porque o Flamengo contratou muitos jogadores caros, com salários acima de 1 milhão, 800 mil, 500 mil, vários jogadores. E como o Flamengo ficou de fora da Copa do Brasil, também da Libertadores, não está tendo torcida, não está tendo a renda da torcida, está com dificuldade aí para pagar e parece que vai se desfazer aí de vários jogadores. Tem jogador que veio para o Flamengo, bom jogador, não vou citar o nome, bom jogador, que ganhou 800 mil e jogou, nesse campeonato todo, jogou 2 jogos. 800 mil, Roberto, jogou 2 jogos, entrou 2 jogos, não foi titular. 800 mil reais para você ficar no banco, pelo amor de Deus, tem. E ele vai fazer esforço alguma coisa? Vai. Está no banco, vai ficar no banco, ganhando seus 800 mil, entrando, para ele tá bom. Verdade. Mas põe antigamente, que nem nós tínhamos antigamente, que tinha que ralar para poder ganhar alguma coisinha. E buscar o sustento que nem atrasava. Hoje atrasa, mas não como antigamente, né? Que antigamente era bravo para você poder receber. Só que antigamente você atrasava 3 meses, mas você recebia um salário que era para contadinho. Hoje, se o salário que você recebe pode ficar 4 meses sem receber, que você está sossegado. Imagina 800 mil para não jogar, dá para viver um tempinho bom, não dá 800 mil? Dá para ficar aí naquela época para nós, dá para ficar uns 2 anos sem fazer nada. Verdade. Roberto, quando a gente fala, quando entrevista o atacante aqui, a gente fala assim, ó, qual foi o gol inesquecível, aquele gol que te marcou? Para você que é goleiro, qual foi a grande defesa ou a partida inesquecível? Não, essa foi a minha melhor partida ou minha melhor defesa que eu considero de todos os tempos. Olha, eu tenho duas que tenho na memória. Um é um jogo, uma quartas de finais, né, de 83, São Paulo e Atlético Paranaense, que nós havíamos ganho o primeiro jogo em São Paulo de 2-1, em Curitiba 2-1, e fomos jogar em São Paulo, jogando pelo empate, o São Paulo, qualquer vitória, estaria classificado. E nós ganhamos de 1-0, gol do saudoso, falecido também Assis, né, na época, que era o casal 20. Fez um gol, ganhamos de 1-0. Ali foi uma das grandes partidas, uma das maiores partidas que eu fiz no futebol. Mas também eu tive uma defesa que me marcou muito, foi um jogo também, nesse mesmo ano de 83, um jogo Flamengo e Atlético Paranaense aí no Maracanã, 3-0 para o Flamengo. O jogo estava 0-0, uma defesa numa jogada que o Flamengo veio saindo lá de trás, tocando a bola, e surgiu o Zico quase na marca de pênalti, a bola quicou no chão, ele bateu de primeira e eu consegui adivinhar o canto e espalmei para escanteio. Essa foi uma das maiores defesas, se não a maior defesa que eu fiz na minha vida. E a partida contra o São Paulo. Sensacional. Me diga uma coisa, a gente sabe que no futebol você convive muito mais concentração, você fica muito mais, às vezes, no time concentrado, ou nos times que você passa, do que naquele período com a tua família. Tem uma pergunta parecida com essa, que eu vou fazer daqui a pouco. O que eu queria saber? Quais foram as grandes amizades que você fez no futebol? Que você, não, esse aqui realmente foi meu amigo, que eu concentrava com ele, eu acabei trazendo para a minha vida particular. No Atlético Paranaense nós tivemos muitos, né? Tinha o casal Vintes, que era parceiro, o Oste e o Assis, tem o Nivaldo, que até hoje é um grande amigo, de esquerda, tem o Det, que hoje nós até trabalhamos juntos, tem no Vasco grandes amigos, mas tinha um especial, que é o que você falou, que nós concentrávamos juntos, que até faleceu num acidente na época, que é o Daniel Gonzalez, o uruguaio, né, que jogou no Tunísia, depois foi para o Vasco. Todas as concentrações do Vasco nós estávamos juntos. Isso aí. E no Vasco fiz grandes amizades, Giovanni, Mauricinho, Nenê, o zagueiro, Ivan, Edivaldo, o próprio Acácio. Cara, o futebol é uma coisa que marcou muito, principalmente antigamente, que você não se ganhava muito, mas em termos de amizade, você ganhava muita amizade. Eu acho que hoje não tem essa amizade que tinha antigamente, e hoje não tem.
Tá certo. Me diga uma coisa, quando a gente fala do atacante, se você quiser tomar uma água, Roberto, fica à vontade, é ao vivo, aqui é live caseira, a gente tá, né? Então, Não, é que fica à vontade. a esposa veio buscar o celular, não consegue ficar sem celular. Só um Não, isso minutinho, deixa eu entregar para ela, ela já vai passar. sem problema. Tá? Me- Agora, Opa, deixa eu passar, já vamos lá. fechou a tua imagem, Roberto. Você vê- Só para ela poder passar. sim, não, sem problema. Beleza, Se, tranquilo. se quiser aparecer aí, falar, fica à vontade. É a live caseira aqui, o Roberto com Roberto, tá tudo certo. Ó, Roberto com Roberto. Minha esposa estava aqui agora, fazendo comida aqui pertinho. É a live caseira, mas Cachorro? Tem cachorro também? tem um cachorro, é o Hulk, tá lá na minha foto do Facebook, é um vira-lata grande, Hulk, é Ah, uma criança, agarra a gente, carinhoso demais, tá sempre na live, eu não tenho como fazer, não tenho como prender o e- focinho dele, ele tá sempre dá- pintando na live tem aí. seu tempinho de participação na live. Pois é. Roberto, me fala uma coisa. A gente sabe que o futebol tem o glamour. O cara é jogador de futebol, dá muita entrevista, vai em vários lugares e não paga, é convidado, né? É uma honra para empresas, aquela coisa toda. Muita gente fica famoso. É um verdadeiro artista quando está no auge, né? Muito glamour. Mas a gente sabe que também tem os dissabores da profissão, como contusões graves. Aí eu botei atraso de salário, fica longe da família por um tempo, né? Fica muito concentrado, às vezes viaja muito. E eu queria que você falasse um pouquinho do futebol, que tem esse glamour, mas tem esse lado também que não é tão glamuroso. Qual o conselho que você dá para a criançada que pretende ser atleta profissional de futebol, Roberto? Perseverar e buscar o sonho que eles têm, cara. Que as dificuldades são grandes. Não pense que todos vão ser Neymares da vida, vão ser Messi, vão ser Cristiano Ronaldo. A gente sabe, muita gente sabe, só que hoje está bem diferente. O que antigamente o que a gente tinha, né? Dormir embaixo de arquibancada, a comida não é. Não pense que vão ter a comida que tem em casa, filé mignon, esse negócio. Para chegar lá é difícil. É difícil. Se começar num time grande é outra coisa. O tratamento que você tem é diferente. Mas se você começar num time pequeno, vai ter que ralar bastante, vai ter que ter força de vontade e querer. Não pense que vai ter a mesma coisa que tem em casa, mas e é isso que tem que ter. E esperar sempre o pior. Sempre o pior e trabalhar bastante. Trabalhar bastante porque a concorrência hoje está muito grande, né? Hoje está muito grande. Hoje está grande em função vamos dizer, dos empresários que põem jogadores, às vezes, com menos qualidade do que que poderia estar e não tem essa oportunidade, porque os empresários têm mais, vamos dizer, como chegar nos clubes e colocar os jogadores, em detrimento a outros que têm uma condição melhor até tecnicamente e taticamente. Tá certo. Me diga uma coisa, você continua trabalhando ligado ao futebol ou não? Você parou? Cara, eu trabalhei até uns 2 anos, 3 anos atrás, trabalhando com o futebol feminino aqui de Foz. Era o técnico do Foz Cataratas. Aí no ano passado, em 2019, eu fui nomeado chefe do escritório regional do esporte pelo estado aqui em Foz do Iguaçu, atendo a região 11, onde atendo 30 municípios. Mas é ligado ao esporte. Estamos no métier nosso, que a gente conhece, né, pelo tempo, tudo. Continuo jogando minha bolinha ainda, não dá para dar uma parada, mas estamos fazendo o nosso trabalho também no esporte. E sempre que pode, tive escolinha de futebol aqui também, uma escolinha do Curitiba, onde nós conseguimos colocar até 550 alunos nessa escolinha, uma escolinha muito boa, uma estrutura boa,
Infelizmente, aí eu saí depois de 3, 4 anos, a escolinha ficou mais um ano, depois acabou, mas a gente está sempre ligado no futebol. No futebol aqui em Foz, tem bastante garoto que sai. Sempre que a gente pode dar uma ajuda, uma indicação, manda para algum clube, para algum conhecido que a gente tem. Maravilha. Outro dia eu estava entrevistando um treinador, o Ney Barreto, e a gente estava conversando sobre a importância dos ex-jogadores no trabalho de base dos clubes. E muitas vezes os garotos são treinados por uma pessoa que nunca esteve dentro do campo. Ah, é um profissional de educação física, aí vai lá e vira treinador. Legal, se ele estudou, legal. Mas a gente que fala de futebol, que está vivendo, gosta do futebol, assim, a nossa opinião bateu, não sei se bate com a tua, a importância de que os clubes levem, tragam os ex-jogadores, não, tem uns que não têm perfil nenhum, verdade, mas muitos, aqueles que querem principalmente, para a base dos clubes, para que os garotos, quando cheguem lá, já tenham um espelho. Não, eu vou treinar com o Roberto Costa, porque o Roberto Costa, ele tem história. Eu não estou aqui com uma pessoa que não entende futebol. Como é que você vê isso? Você acha que é importante ou não faz a menor diferença? Não, eu acho que é importante. Eu tive a oportunidade, depois que parei, fui treinador de goleiro, fui treinador de goleiro do Curitiba durante 2 anos e meio, fui treinador das categorias de base do Paraná Clube, trabalhei fora do país no Oriente Médio durante 3 temporadas, fui treinador de futebol amador em Curitiba, que é uma suburbana, que é um campeonato muito forte, melhor às vezes até que uma segunda ou terceira divisão. Depois peguei o feminino, sempre ligado ao futebol. Mas eu acho o seguinte, se você puder conciliar as duas coisas, a teoria do professor que ficou em sala de aula, aprendeu muitas coisas com você, que é um atleta, um ex-atleta, que você pode passar a experiência, o mito, o que é lá dentro, o feijãozinho com arroz lá de dentro, o clube ganha muito mais com isso, entendeu? Eu acho que se conseguir conciliar, os clubes conseguir conciliar, os clubes só têm que ganhar e esses atletas dessas categorias de base também vão ganhar, porque vão conhecer a experiência, o que é a experiência, o que é o futebol profissional, o que é estar lá dentro com as pessoas que estudaram e podem passar também grandes coisas dentro de uma sala de aula na teoria. Eu acho que isso é fundamental. Tá certo. E como é que você vê a safra de jogadores brasileiros, Roberto, nos últimos anos, nos últimos 10 anos? Porque antigamente a gente olhava para o Flamengo, tinha 5 craques no Flamengo. No Vasco tinha 5. Pegava o Atlético Paranaense, lá você tinha Assis, o Oscar, assim, vários clubes do Brasil com jogadores a nível de seleção brasileira. E hoje a gente olha, Flamengo investiu bastante, tudo bem, é exceção, tem o Everton Ribeiro, tem umas peças boas. Mas a gente olha hoje para o Vasco, Botafogo, Fluminense, não tem ninguém de seleção brasileira. Ninguém. Né? A seleção brasileira hoje ela é basicamente dos jogadores que estão no exterior e que muitos desses jogadores não são titulares, não são astros. Antigamente era o contrário, o jogador brasileiro ia para lá para ser titular absoluto. O craque brasileiro que ia para lá, Zico, Sócrates, Falcão, o alemão, eles eram o dono do time. Hoje, muitos jogadores que compõem a seleção brasileira são reservas. Reserva do Manchester City, reserva do Barcelona. E aí, a gente faz um paralelo. Poxa, eu quero a tua opinião, mas a gente faz um paralelo. Como é que você vê hoje o nível do futebol brasileiro, da renovação de jogadores bons, jogadores craques nos últimos 10 anos? Como é que você vê essa situação do futebol brasileiro no momento? Eu acho que nós não temos grandes craques como nós tínhamos antigamente. Mas eu acho que clubes como o Santos Futebol Clube, como o Palmeiras hoje está fazendo, que dificilmente você via jogadores oriundos da base do Palmeiras jogando no time de cima. Hoje está. O São Paulo também fazendo esse trabalho, o Flamengo sempre fez. O Fluminense, como você falou, mas não tem jogadores, poucos os jogadores que tem da categoria de base, e tem uma estrutura, uma categoria de base que hoje eu estava assistindo, foi campeão do Sub-17. Eu acho que tem que colocar esses jogadores. E eu ia te falar, hoje os craques que nós temos no futebol brasileiro são todos jogadores que praticamente nós não vimos atuar muito aqui no futebol brasileiro. Eles saíram novos, direto para o exterior, onde se tornaram grandes jogadores e voltaram para o futebol brasileiro. Um
Daniel Alves, o que jogou aqui no Brasil? Praticamente nada. O próprio Felipe Luiz, o Gabriel começou no Santos, teve 1 ano, 2 anos, foi para fora, voltou. Sabe? São jogadores que praticamente não seguiram uma carreira, de poder serem aqui no Brasil considerados como craques. Tiveram que ir lá para fora. E a seleção brasileira, eu acho que se convocasse os melhores, eu acho que nós poderíamos chegar. E também fazer um trabalho na cabeça desses atletas para poder chegar. Mas eu acho que eu sou fanático pelo futebol, adoro futebol, mas eu acho que para nós ganharmos uma Copa do Mundo vai ser difícil. Nós vamos ter que mudar muito. Tomamos 7 da Alemanha, não aprendemos nada, não levamos nada de lição nenhuma, continuamos com as mesmas coisas, os mesmos erros. Mas vamos ver. Eu ainda tenho uma esperança de poder ver aí o Brasil novamente campeão mundial, mas acho difícil. Eu estou dando um dia um paralelo. A última Copa que um país sul-americano foi em 2002 com o Brasil. Já vamos para 20 anos na Copa de 2022. E as seleções europeias, elas estão... não que o Brasil... Eu acho que o Brasil não tem que imitar muito o jeito das seleções europeias jogar. Acho que o Brasil tinha a sua característica, deveria manter a característica do jogador que dribla. Roberto, fica à vontade. Se quiser parar um minuto, tomar uma água, falar alguma coisa. Não, tranquilo, aqui deu uma cortada. Certo, falta um pouco tempo, aqui uns 10 minutinhos a gente já vai encerrar a live. Então, assim, eu vejo o futebol brasileiro muito atrás, mas porque também eu acho que os treinadores brasileiros tentam imitar aquele futebol brigado lá da Europa, aquele futebol que é mais marcação do que propriamente talento, e aí o Brasil vem perdendo, porque quando o garoto brasileiro começa a jogar futebol, ele é solto, o garoto dribla, tem a ginga, e aí, quando chega na base, hoje, já não pode mais. O garoto da dois dribles, ele é reprimido pelo treinador da base. Pega e toca, pega e toca. E aí tá robotizando o futebol brasileiro, que não é a nossa característica. A nossa característica é tipo futebol africano. Por que aqueles países lá da África, Senegal, Jamaica, eles jogam muito bem, só que eles não têm disciplina tática. Mas eu acredito que o Brasil tinha disciplina tática e tinha aquele gingado. E aí, por isso que o Brasil se tornou pentacampeão. Só que aí começamos a imitar o futebol lá da Europa. Ó, agora não pode ser mais 4-3-3, não. Tem que ser 4-4-2 ou 4-5-1. Inventaram um tal do 4-5-1. Você bota 5 jogadores no meio campo e o jogo, praticamente a partida toda, é no meio campo. Você não vê uma jogada pelos flancos, como a gente vê. Não, realmente aquele não tem mais ponta. A gente não tem ponta. Hoje o Bruno Henrique, que é quem joga pela ponta, ele é um canhoto que joga na esquerda. Adaptaram. Antigamente, como você falou, a gente tinha o Éder na esquerda, a gente tinha Sérgio Araújo, entrevistei ele outro dia na direita, era o ponto, era aquele que chegava na linha de fundo e fazia diferença. Hoje o Brasil não tem isso. O Brasil, o garoto é preparado para jogar no meio, aquele jogo de toque. E aí o Brasil não evoluiu tanto quanto a Europa nesse jogo de conjunto, só nesse jogo ali mais, que fica realmente ali mais no meio campo. E aí a gente o Brasil não ganha uma Copa vai fazer 20 anos em 2022. E não é só isso, não. A gente vê o Brasil, nossa seleção brasileira, eu penso que por esse sistema de jogo que copiou a Europa, o Brasil hoje toma sufoco da Venezuela, o Brasil toma sufoco da Bolívia, o Brasil ganha do Peru com muita dificuldade. Antigamente, a gente lembra, quando o Brasil ia jogar com a Venezuela, a gente esperava 4, 5. Hoje, 1-0 e a gente fica felizão da vida porque ganhou da Venezuela de 1-0. Mas a gente vê o jogo do Brasil, a gente não vê, sabe, aquele futebol empolgante. Não, ganhou a gente como brasileiro, eu torço muito pelo futebol brasileiro. Mas você não vê uma partida do Brasil, é muito raro. Você vê não, o Brasil venceu e, como a gente fala, venceu e convenceu. O Brasil está jogando aí num nível excelente. Faz muito tempo, muito tempo isso. Roberto, fazer uma pergunta diferente. O Brasil... Eu concordo plenamente com você, Xará. Pode falar, pode ficar à vontade. Muita gente critica, eu também acho que às vezes exagera muito. Mas nós só temos um craque, um cara que faz tudo isso que o futebol brasileiro antigamente fazia, que é o Neymar. Concordo. Torço para que ele seja o melhor do mundo, torço muito por ele. Sabe, pode
ter os seus problemas, os seus erros, tudo, mas é o único craque que nós temos hoje no futebol brasileiro. O único que lembra um pouco do que era o nosso futebol brasileiro. Você tem uma coisa, hoje a maior facilidade que tem é você jogar de lateral. Porque não tem ponta. Você não vê ninguém partir para cima, que nem você citou Éder, Edu, Ney do Palmeiras, Lula. Cara, hoje não tem. Hoje lateral Mauricinho. Lembra? Marcar Mauricinho era terrível. Mauricinho, Jussier, Robertinho. Cara, hoje não existe mais isso. Hoje o que acontece? O ponta que chamam pega na bola, ele recebeu, ele toca para trás, para o meio, para ir para o outro lado. Toca no outro lado, eles tocam de novo para cá, para girar a bola. Cara, não tem mais. Hoje está fácil de jogar de lateral. Hoje a melhor posição que o menino quiser jogar para se dar bem é de lateral. Não tem quem marcar. E vai jogar. E você está falando de uma posição que é fácil de jogar, mas atualmente é muito carente. A gente não... Agora eu tenho o Renan Lodge, que começou bem aí, mas o Danilo, que... Mas a gente não sabe, não temos, como a gente tinha naquela época, Leandro e Júnior, depois Cafu e Roberto Carlos. Cafu, né? Na esquerda você tinha Roberto Carlos, Serginho, Branco, Leonardo. Verdade. O futebol brasileiro, se a gente olhar, dá pena. É uma nostalgia muito grande a gente comparar a seleção aí de 20 anos com a seleção atual, infelizmente. Me fala uma coisa, de goleiros, o Brasil tá bem servido, o Alisson, o Everton, o Ederson, estamos bem de goleiro a seleção brasileira? Não, eu acho que tá. É que nem um caso, o Everton, um grande goleiro, provou o seu valor no Atlético Paranaense e está provando hoje no Palmeiras. O Alisson saiu também do Inter, foi para a Europa. Hoje foi considerado ano passado o melhor goleiro do mundo, né? Temos o Ederson, né, que é um goleiro também que conhecia há pouco tempo a carreira dele, hoje está no Barcelona. Temos o próprio Santos, que joga no Atlético Paranaense. Eu acho que nós estamos bem servidos. Fizeram uma injustiça com o Alisson, né, na Copa, nessa última Copa, que ele não pegou na bola e tomou 2 gols e fomos eliminados, mas o Alisson tem feito grandes jogos, está sendo bastante exigido, né, em função também da própria fragilidade da seleção brasileira em enfrentar essas equipes do Sul-Americana hoje, mas ele está indo bem. Eu acho que está bem sossegado com o Everton, com o Alisson e com o Ederson. Maravilha. Me diga uma coisa, alguém da sua família herdou o DNA de craque e se tornou profissional ou não? Todo mundo é vida normal? Tem um filho, hoje está com 41 anos. Ele jogou no Curitiba desde o Dente de Leite. Com 11 anos ele foi para o Curitiba. Chegou a se profissionalizar, disputou, foi profissional, disputou Copa Paraná, tudo. Aí foi emprestado depois para o Rio Branco de Paranaguá e ficou lá 3 meses. Aí aquela dificuldade, né, de time pequeno, esse negócio todo. Aí resolveu parar. Aí parou, mas sabia jogar, era um bom zagueiro. E você continua jogando aí, disputando campeonatos com o pessoal marcha, como é que é? Brinco. No 60 a gente está sempre brincando. Meio tempinho só para não parar, né? Mas estamos brincando, não dá para parar. Tá certo. Tem um neto que não joga bola, mas é fanático por futebol, é doente por futebol. Deve até estar vendo a live. Um abraço para ele, para o João Vitor. Tá certo. Essa live depois a gente vai compartilhar, publicar no YouTube, eu vou te mandar o link. Eu sei que muita gente não está vendo. E aí, peço para você compartilhar também, mandar para os teus amigos. Quem puder se inscrever no nosso canal, é um canal humilde, começamos agora, recente, mas com a graça de Deus a gente vai tocando.
Tem o nosso amigo aqui, Sebastião, que é apaixonado por futebol, torce pelo Campo Grande, tem o Campo Grande no coração, está sempre com a gente, está dando boa noite. Boa noite, Sebastião. E ele compartilhou, publiquei, ele compartilhou a nossa divulgação da live. Roberto, diga uma coisa, tem algum assunto assim que eu não abordei, você queira falar? Fica à vontade, a casa é sua. Não, só uma coisa de falar, né? Que nem você falou dos jogadores hoje de falar. Uma coisa que antigamente, né? O gostoso até hoje o jogador não fala o que ele quer falar, né? Hoje quem fala são tudo as entrevistas. Não existe mais aquelas entrevistas que tinha, que você saía, o repórter estava te entrevistando. Hoje tudo o que fala, se você vê uma entrevista e vê 10, é tudo a mesma coisa, entendeu? Que é tudo pautado pelo assessor de imprensa, não é aquilo que o jogador sente que o jogador gostaria de falar. Hoje, para dar entrevista, é um jogador e um técnico só. Cara, eu acho que o futebol perdeu, desculpe falar, mas perdeu a graça, aquilo que tinha de você estar junto, o repórter estar junto, o dia a dia no campo, dentro do campo, nos jogos, entrando, entrevistando, no calor do jogo. Cara, isso daí que era gostoso. A aproximação. Hoje o futebol virou um comércio e virou um espetáculo lá, um teatro que você fica lá, o torcedor de um lado e o jogador do outro. Então, acho que a graça do futebol era aquele calor da torcida, aquela paixão, você sair, você bater papo com os torcedores, poder dar autógrafo. Não se vê mais isso. O Sebastião fala que viu você jogando, com certeza. Quem não viu esse craque aqui, Sebastião? E o VAR? Eu, particularmente, não gosto do VAR. Eu sei que pode ser justo. Realmente, mostrou lá e tal, mas o que você acha do VAR? Como é que você vê o VAR no futebol? Eu vejo o seguinte, o VAR. Na Europa funciona. Se tem um cara lá, três árbitros e mais o quarto árbitro, e no computador vendo bem mais do que os que estão lá e dando a sua opinião. O Brasil, no VAR, tem 5, 6 dentro de uma cabine para assistir a mesma coisa. E aí cada um entende de uma maneira e aí não chega a conclusão nenhuma. Fica 2 horas, 10 minutos. Teve um jogo, acho que foi Santos e Flamengo, que cara, ficou mais tempo parado por causa do VAR do que outra coisa, cara. Porque aí um interpreta de uma maneira, outro interpreta de outra. Cara, já tem lá os quatro árbitros dentro do campo. Põe um cara só que vai ver e ele vai definir, vai dar a opinião dele, vai ver corretamente. Isso não é. Tem as linhas para colocar. Pô, cara, na Europa é um só que fica na cabine. Por isso que não vai funcionar nunca. E tem muitos caras que ficam lá em cima, por isso que é muita gente que interfere. Que querem dar palpite, querem apitar mais que o árbitro. Verdade. Esse é um problema. Sebastião fala aqui que acho que você, quando foi convocado para a seleção, o técnico era Edu, foi isso mesmo? Acompanha. O Edu, na época, era técnico do Vasco. O Edu, em 83, nós jogamos contra o Campo Grande. O Edu jogava Ramires, jogava Vanderlei Luxemburgo, Edu, Braz, Luizinho das Arábias, Luiz Paulo. Time bom do Campo Grande nessa época. Rapaz, uma pena, Campo Grande, América, Bangu. Hoje o América está lutando, vai disputar uma seletiva para ver se consegue disputar a Taça Guanabara. Campo Grande estava, acho que na terceira, acho que passou para a segunda. É uma pena, porque clubes muito tradicionais aqui do Rio de Janeiro, né? O América campeão dos campeões, Campo Grande campeão da prata. Infelizmente é uma pena. Eu torço muito para que eles voltem. Roberto, me diga uma coisa. Se Roberto hoje fosse aquele garoto lá com 15 anos trabalhando no banco e com a oportunidade de ingressar na carreira de jogador de futebol, viria de novo para a carreira de futebol ou continuaria fazendo administração e trabalhava no... Não, teria começado antes já. Hoje está fácil. Hoje está fácil. Antigamente, hoje você tem treinador para tudo que vai te ensinar a fazer. Antigamente você tinha que
ter o dom e tinha que você sozinho buscar se aperfeiçoando. Hoje está fácil. Hoje está fácil, né? Mas, então, com certeza valeu a pena e você faria tudo de novo. De novo, de novo. Começaria antes, porque hoje que a criança de 5, 6 anos já tem gente ensinando a jogar, que eu acho um erro também, né? Que com essa idade de 6 para se divertir e deixar à vontade. E aí você pega os treinadores que não querem saber, querem ser campeões, querem títulos e prejudica as carreiras dessas crianças. Tem que ser trabalho lúdico para essas crianças. Concordo com você. Eu acho que a criança, legal disputar campeonato, legal, mas não com a obrigação de vencer. A premiação tinha que ser mais lúdica, sabe? Os garotos hoje, eles já são é, treinados e doutrinados para que aquilo ali realmente é uma competição. É uma competição, mas é um divertimento. A criança está com 6, como você falou, 6, 7, 8 anos. O amadurecimento não pode ser tão cedo. A criança deixa ela, né, aflorar, viver a sua infância. E aí sim. E tem muitas crianças que acabam, não vão nem nunca mais jogar por causa de tanta pressão que sofre quando criança, e não estão preparadas para isso. Né? Verdade. Tá certo. O Sebastião ainda fala que naquele time tinha Pingo, Pirulito, Jaceni, Israel, Lulinha e Tuxê. Tuxê era o ponta direita, rápido demais. Pois é. Meu amigo, fica à vontade, se você quiser colocar algum assunto, tudo que eu tinha aqui para perguntar, já perguntei. Se você quiser falar de alguma coisa, fica à vontade, senão a gente encerra. Eu só vou te agradecer de coração. Primeiro, como eu te falei, eu via você jogar e me admirava. Comecei pelo seu nome, Roberto, aí já chamava atenção. Roberto, ó, meu xará. E hoje estou tendo o prazer de conversar aqui frente a frente. Prazer muito grande, de verdade mesmo. Então, se você quiser colocar algum assunto, fica à vontade, senão a gente encerra, mas depois essa live vai lá para o YouTube, eu vou te passar o link, pedir a tua ajuda para compartilhar o nosso canal, que está começando aí, e a gente depois volta com ela para o Facebook, para quem não pôde acompanhar hoje, acompanhar, porque você tem muitos fãs dos clubes que você passou, e vai dar muita repercussão, se Deus quiser. Mas, assim, o que eu tinha para te perguntar era isso. Se você quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade. Não, eu não tenho mais nada. Eu que agradeço a oportunidade, Xará, de poder estar conversando, falando com você, com o pessoal que está assistindo aí a live, entendeu? Agradecer, né? Agradeço a Deus, agradeço a oportunidade pelos clubes que passei, de ter podido defender, vestir a camisa desses grandes clubes, que para mim foi a honra, uma das maiores honras, como eu volto a frisar, de você. O sonho de todo jogador é vestir a camisa da seleção brasileira, e eu consegui vestir, ser convocado pelo Edu, um grande amigo que tenho também, foi meu treinador no Vasco. Joguei contra na época, que ele estava no Colorado, aqui no Paraná, joguei contra esse Campo Grande também, e foi meu treinador no Vasco. Me convocou por méritos também na época, eu tinha sido considerado o melhor jogador do Brasil. Infelizmente não foi possível dar uma sequência na seleção brasileira, mas sou grato ao futebol por tudo que me deu e a oportunidade também de poder estar conversando com vocês, conhecendo, e sempre à disposição no que precisar, e quando vier ao Paraná aqui em Foz do Iguaçu, as portas estão abertas para vocês. Amém. Espero que Deus abençoe, que essa pandemia acabe logo, para a gente poder ter mais proximidade das pessoas, dar um abraço de verdade. Mas, Roberto, de coração, quero te agradecer pela sua humildade, pela sua boa vontade, pela sua participação. Como eu te falei, o nosso canal está começando agora. O canal chama-se Dos Campos para a Rede, porque a gente traz as pessoas que brilharam nos campos para as redes sociais. Então, por isso que é Dos Campos para a Rede. Mas a gente vai compartilhar esse vídeo. Quero te agradecer, pedir a Deus que te abençoe a sua família, os guarde, os proteja. Que você ainda tem muito a dar para o futebol. Está novo, está um garoto, graças a Deus, sua aparência está ótima. Então, você tem muito a contribuir. Não sei se num clube ou aí na secretaria, mas sempre aí que você, Papai do Céu, abençoe o teu trabalho. De coração, quero agradecer a todo mundo que interagiu. A gente vai compartilhar a live depois, de volta no Facebook, para as pessoas verem, reverem e curtirem aí Roberto Costa. Então, meu amigo, Feliz Natal para você e sua família, Feliz Natal para todos que estiveram aqui. Mais uma vez, muito obrigado por tudo. Obrigado, eu que agradeço. Feliz Natal
a você também. E a todos aqueles que estão participando da live, assistindo, um grande abraço a todos aí. Prazer imenso. Valeu, Roberto. Um abraço, boa noite, fiquem com Deus. Tchau, tchau.